Reabra a sessão. Ministro Joaquim Barbosa. Vossa Excelência tem a palavra para o seu voto. Presidente, inicio o voto pela análise do artigo 2º, parágrafo 1º da lei. O artigo 2º, caput da Lei 11.738, estabelece que o piso salarial nacional para os professores de magistério público da educação básica será de R$ 950. Nos termos do respectivo parágrafo 1º, o valor se refere à jornada de, no máximo, 40 horas semanais e corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público da Educação Básica. Os requerentes não se opõem à fixação do piso salarial para os professores que atuam nos serviços de educação básica oferecidos pelos Estados. Insurgem-se especificamente contra dois aspectos da norma impugnada, que são a fixação da jornada de trabalho em, no máximo, 40 horas semanais e, em segundo lugar, a associação dos conceitos de piso salarial e de vencimento inicial, pois piso deve ser definido como parâmetro de remuneração. Mantenho o entendimento já externado no julgamento da medida cautelar para entender constitucional a definição da jornada de trabalho. A jornada de 40 horas semanais tem por função compor o cálculo do valor devido a título de piso, juntamente com o parâmetro monetário de R$ 950. A ausência de parâmetro de carga horária para condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia levar a distorções regionais e potencializar o conflito judicial, na medida em que permitiria a escolha de cargas horárias desproporcionais ou inexequíveis. Profissionais com carga horária diferenciada, para mais ou para menos, por óbvio, terão valores proporcionais como limite mínimo de pagamento. Passo a examinar a seguir o conceito de piso salarial. A legislação é destinada a pautar a conduta de todo e qualquer cidadão. Portanto, temos que presumir que o legislador tem, por princípio, redigir os textos legais com a preocupação de se fazer entender de modo claro e inequívoco, excetuados os quase herméticos textos da legislação tributária, parte da premissa de que o legislador utiliza a linguagem natural, de modo a usar as palavras em seu sentido comum ou usual. Sempre que o legislador entende necessário adotar um sentido específico ou criar um vocábulo até então inédito, ele o faz expressamente por meio de definições legais. Vossa Excelência permite? O pranteado Geraldo Taliba também assim falava com muita ênfase. Exatamente. Ocorre que a lei não traz definição expressa para o que se deve entender por piso, considerada a diferença entre remuneração global, ou seja, consideradas as gratificações e as vantagens, e vencimento básico, sem essas gratificações ou vantagens. Apenas para efeito de comparação, aponto a distinção feita pela legislação federal do funcionalismo público federal, Lei 8.112, artigo 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público como valor fixado em lei. Artigo 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. São conceitos, nós sabemos, escolares, não é? A expressão piso tem sido utilizada na Constituição e na legislação para indicar o limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. A ideia, de um modo geral, remete à remuneração
isto é, o valor global recebido pelo trabalhador, independentemente da caracterização ou da classificação de cada tipo de ingresso patrimonial. Nesta acepção, o estabelecimento de pisos salariais visa impedir que haja aviltamento do trabalho ou a exploração desumana da mão de obra. Mas este não é o caso da legislação impugnada. Não obstante, a despeito dos esforços, os textos legais podem ser vagos e ambíguos. É intuitivo que a introdução de um piso salarial seja interpretada como parte de uma política pública voltada ao fortalecimento e ao aprimoramento dos serviços educacionais públicos, como, aliás, muito bem ressaltado da tribuna. De fato, a Constituição toma a ampliação do acesso à educação como prioridade, como se depreende de uma série de dispositivos. Cito, por exemplo, os artigos 6º, caput, o artigo 7º, inciso 4º, 23, inciso 5º, artigo 150, inciso 6º, letra C e artigo 205. Remunerar adequadamente os professores e demais profissionais envolvidos no ensino é um dos mecanismos úteis à consecução de tal objetivo. Ilustro com um exemplo hipotético. Imagine-se que um determinado ente federado crie salutar gratificação ou bônus baseado na excelência do desempenho do seu servidor. Se o piso compreender a remuneração global do professor, o pagamento da gratificação poderá igualar ou superar o limite mínimo, de modo a anular ou mitigar ambos os incentivos para o profissional assíduo, por exemplo. Ao mesmo tempo, profissionais que não atenderem às condições para receber a gratificação por desempenho poderão ter remuneração igual ou próxima daquela recebida pelo professor recipiente da distinção de excelência. Assim, haveria perceptível desestímulo às políticas de incentivo e responsabilidade necessárias ao provimento de serviços educacionais de qualidade pelo Estado, baseados em critério relevantíssimo, qual seja o mérito. Também não observo qualquer risco ao Pacto Federativo ou à esfera de competência própria dos Estados federados ou dos Estados federados. A competência da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação e fixar o piso salarial profissional para os professores do magistério público da educação básica compreende definir se piso se refere à remuneração global, opção por proteção mínima, ou ao vencimento básico, política de incentivo. Lembro, por oportuno, que não há restrição constitucional à adoção de um conceito mais amplo para piso salarial, de forma a tornar o dispositivo mais um mecanismo de fomento da educação do que simples norma de proteção mínima do trabalhador. Por outro lado, no julgamento da medida cautelar, eu fiz alusão à norma de transição que conferia aos entes federados uma grande margem temporal para estudo e possível adequação das consequências financeiras que poderiam advir da equiparação do piso ao vencimento básico. Aliás, chama a atenção para o fato de que essa lei, como bem alertado pela ilustre Procuradora-Geral da República, é de 2008. Nós já estamos em 2011, já houve tempo suficiente para essa adaptação dos estados a essa nova realidade, que nem era para vários dos estados brasileiros. Né? A existência de regime de transição implica reconhecer que o objetivo da norma é definir que o piso não compreende vantagens pecuniárias pagas a qualquer título, isto é, refere-se apenas ao vencimento, ao valor diretamente relacionado ao serviço prestado,
De outra forma, a distinção seria inócua e ociosa. Em suma, seria improcedente o pedido para interpretar piso como remuneração global. Passo a examinar a norma que estabelece o limite de, no máximo, 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos na composição da jornada de trabalho do professor da educação básica, ou seja, o artigo 2º, parágrafo 4º. Seabra Fagundes ponderava em 1970 que as aspirações federalistas brasileiras nasceram antes da vastidão do território nacional, frisando que, aspas, do empenho de conduzir situações e problemas em conformidade com peculiaridades locais, citava ele. O autor cita como exemplo que a diversidade de currículos dos estabelecimentos de ensino, presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação da época, ampliou a autonomia dos estados, aspas, sem jamais ter sido reivindicada por eles, fecha aspas. Nos tempos atuais, penso que a preservação do campo de autonomia local em matéria educacional tem legítimo lugar no modelo de pacto federativo que se constrói desde a promulgação da Constituição de 88, desde que ponderada à luz do fundamento que anima a adoção de normas gerais na federação. Eu entendo que a fixação centralizada da divisão da carga horária entre atividades presenciais e atividades de preparação de aulas é contrária à autonomia assegurada aos entes federados. A União não pode, em nome da nação, esgotar todas as particularidades locais para estabelecer como mais eficiente a presença dos professores em sala de aula, no máximo em 2/3 da respectiva carga horária. Deve ser preservado, a meu sentir, algum espaço para que o ente federado estabeleça programas pedagógicos e a eles adeque os seus quadros funcionais. Tudo isso tendo em vista a enorme diversidade de realidades que temos no nosso país. Em especial, a existência de normas gerais não impede os entes federados de, no exercício de sua competência, estabelecerem programas, meios de controle, aconselhamento e supervisão da carga horária, que não é cumprida estritamente durante a convivência com o aluno. Por essa razão, senhor presidente, eu julgo procedente à ação direta para declarar inconstitucional o artigo 2º, parágrafo 4º da lei. Em relação aos artigos 3º e 8º da lei, eu afirmo a perda de objeto desta ação. Ambos os artigos versavam sobre o cronograma de aplicação do piso, que venceu em janeiro de 2010. Assim, a norma esgotou já a sua função. Por fim, abordo as aflições dos estados, verdadeiro ou não, não sei, quanto ao risco de desequilíbrio orçamentário. O exame da alegada falta de recursos para custeio do novo piso depende da coleta de dados específicos para cada ente federado, considerados os exercícios financeiros. Não é possível, em caráter geral e abstrato, ou seja, no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade, aferir a falta de tais recursos. Em especial, eventuais insuficiências poderão ser supridas por recursos, por exemplo, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o chamado Fundeb, e pela União, cujas consideráveis receitas incluem recursos das contribuições sociais destinadas à educação, o conhecido salário à educação. A questão federativa relevante é se o aumento do dispêndio com remuneração violaria a autonomia dos entes federados por vincular recursos
e reduzir o campo de opções do administrador público. Mas relembro que os Estados-membros e a população dos municípios fazem parte da vontade política da nação, representados no Senado e na Câmara dos Deputados, respectivamente. É lícito pensar, portanto, que os demais entes federados convergiram as suas vontades à aparente limitação prática de suas escolhas no campo dos serviços educacionais. Aliás, foi lembrado aqui da tribuna que essa norma foi aprovada quase à unanimidade no Congresso Nacional. Em suma, eu conheço dessa ação direta de inconstitucionalidade e julgo-a parcialmente procedente para declarar inconstitucional apenas o artigo 2º, parágrafo 4º, que fixa a divisão na carga horária dos professores de ensino básico entre períodos presenciais e atividades extraclasse. Fixo. Você decidiu inconstitucional o parágrafo 4º do artigo 2º. Isso. Está certo. Quanto ao mais, e declara a perda do objeto dos... Artigo 3º e 8º. E do artigo 8º. Fica prejudicado. Perda de objeto. Perda de objeto. Isso. É como voto. Então, parcialmente procedente a ADIM, nos termos do voto do relator, colho o voto do ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu vou me valer da intervenção do Ministério Público para tecer algumas digressões exatamente sobre o aspecto do Pacto Federativo e da lei que está sob júdice. Conforme esse disso, senhor presidente, toda a competência, inclusive a competência jurisdicional, nada mais é do que uma divisão de poder. E no nosso modelo de federalismo brasileiro, os critérios de competência obedecem realmente aos interesses gerais, aos interesses regionais ou locais pré-estabelecidos na Constituição, ou ainda que não pré-estabelecidos, inferidos da Constituição. O certo é que do poder geral parte para os poderes locais, que podem ser originários ou suplementares. A vexata questão posta nessa declaração de inconstitucionalidade, ela situa-se exatamente nessa zona híbrida entre esses denominados poderes concorrentes. E quem quer que faça uma análise do federalista, uma obra importantíssima para essa concepção do Estado Federal, há de verificar a diferença entre o modelo federal norte-americano, em que as unidades têm mais autonomia do que as nossas, e o modelo brasileiro. Por isso é que a União Federal, ela concentra alguns poderes que lhes são exclusivos, sem prejuízo de poderes concorrentes, mas que não podem ser excludentes dos poderes da União, nem mesmo se supervenientemente surgir a possibilidade da União legislar sobre aquele tema. Então, sob esse ângulo, senhor presidente, que foi exatamente aquele destacado pelo ilustre representante do Ministério Público, verifica-se que compete à União e à própria Carta Federal, e nós não temos competência para declararmos a Constituição Federal inconstitucional, estabelece como princípio básico, fixado pela União Federal, a garantia desse piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação, de escola pública, nos termos da lei federal, estabelecer as diretrizes e bases da educação e outras medidas que estão aqui enunciadas e que fazem parte do nosso ideário pós-positivista de valorização da educação, valorização do profissional da educação, que, na essência, acaba resvalando para a própria dignidade do trabalho do professor, que é efetivamente uma atividade que está muito aproximada até de uma ordem sacra. Vossa Excelência, que tanto gosta das passagens de Rui Barbosa, dizia ele que na ordem da sacralidade das palavras, a fala, a mocidade vinha apenas abaixo da oração. Então, realmente, é uma tarefa sacerdotal essa dos professores. Então, prosseguindo nesse raciocínio, o artigo 206 estabelece essa necessidade de fixação desse piso salarial, exatamente para atender esse grande escopo de valorizar de maneira uniforme, homogênea e isonômica todos os profissionais da área de educação. E porque o piso
engloba tudo, da mesma maneira que o piso da magistratura engloba tudo. Hoje em dia nós estamos vivendo a era da transparência. É preciso que isso seja fixado de maneira cristalina para que não haja divergência entre as diversas países. De sorte que, num primeiro momento, eu não enxergo absolutamente nenhuma invasão de competência à luz do artigo 206 da Constituição Federal, nenhuma ruptura do pacto federativo, pelo contrário, está aqui a União Federal cumprindo o seu dever constitucional. E não é possível falar em piso salarial sem falar em jornada de trabalho. É absolutamente impossível aduzir a esse piso salarial sem a jornada de trabalho. Considerando que o eminente relator, aqui eu peço Vênia para tecer essas considerações, julgou prejudicado a declaração de constitucionalidade contra o artigo 3º, porque esses efeitos financeiros já se produziram, subjaz essa questão da interação com o alunado nesses 2/3 da carga horária. Ora, data máxima, Vênia, parece evidente que isso é uma diretriz que também tem que ser uniforme. Quer dizer, uma diretriz traçando piso nacional de salário, traçando jornada de trabalho, evidentemente que também, como princípio geral, tem que dizer como é que nacionalmente deve se comportar a educação no Brasil. Ou seja, os professores têm que passar 2/3 dentro da sala de aula. Poder-se aduzir, não, mas isso traz, assim, prejuízos e impactos econômicos. Eu até acredito que haja, muito embora Sua Excelência o Ministro Relator tenha ressaltado com muita veemência que todos tiveram tempo suficiente para se adaptarem à lei. Isso foi destacado da tribuna, foi destacado pelo representante do Ministério Público. Mas ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte, ela não se sensibiliza com esses argumentos de natureza econômica para o fim de não declarar ou de declarar a inconstitucionalidade da lei. Eu trago aqui alguns precedentes. Na de 1585 do ministro Sepúlveda pertence, onde está assentada na ementa: despesa de pessoal, limite de fixação delegada pela Constituição à lei complementar, o que reduz sua eventual superação à questão da ilegalidade e só imediato reflexamente da inconstitucionalidade, a cuja verificação não se presta à ação direta. Existência, ademais, no ponto de controvérsia de fato, para cujo deslinde igualmente é inadequada a via do controle abstrato. Despesas de pessoal, aumento subordinado à existência de dotação orçamentária suficiente e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, além de sua verificação em concreto, dependente de solução de controvérsia de fato sobre a suficiência da dotação e da interpretação da lei de diretrizes orçamentárias, inclina-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a inobservância por determinada lei das mencionadas restrições constitucionais não induz a sua inconstitucionalidade. E esse entendimento de que esses aspectos econômicos não devem influir vem repisado, senhor presidente, egrégio plenário, na ADI 2339 da relatoria do ministro Ilmar Galvão e, mais recentemente, na ADI 3599 do ministro Gilmar Mendes. De sorte, senhor presidente, que não vislumbrando absolutamente nenhuma ruptura do Pacto Federativo, não vislumbrando nenhuma invasão na esfera de competência das entidades locais. Muito ao contrário, observando que a Constituição Federal cumpriu o ideário da nação e a principiologia estabelecida nos princípios gerais e nos princípios encartados no artigo 206, mercê de considerar-se prejudicado por perda de objeto o artigo 3º da lei em foco, senhor presidente, eu peço vênia para rejeitar a declaração de inconstitucionalidade. Então, Vossa Excelência julga improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Senhor presidente, inicialmente eu quero dizer que acho que, como todos, principalmente o relator e o ministro Fux, que já se pronunciaram, acho que estamos de acordo quanto ao atendimento dos princípios básicos por esta lei, no que concerne a ela ter vindo exatamente implementar aquilo que foi fixado pela Constituição, essencialmente no seu artigo 206. E
Tal como já tinha votado, pelo menos em parte, na medida cautelar, que eu vou manter, no que se refere especificamente ao parágrafo 4º, eu vou pedir ao ministro Luiz Fux para acompanhar o ministro relator, julgando parcialmente procedente a ação e, em parte, prejudicada pela perda do objeto quanto aos artigos 3º e 8º. E, rapidamente, eu tenho voto escrito, mas que tem a parte dispositiva rigorosamente, como foi afirmado no voto do ministro relator, por isso vou fazer a juntada do voto, mas apenas reiterar, senhor presidente, que quanto ao parágrafo 4º, que fixa a jornada, quando votamos na medida cautelar, eu acompanhei o que naquela ocasião foi a divergência que se inaugurara pelo saudoso ministro Menezes Direito, que afirmava exatamente que, quanto a este parágrafo 4º, ele dizia, aspas, peço ao eminente ministro Joaquim Barbosa para divergir, pelo menos num primeiro exame, essa disciplina invade a competência estatal no que concerne a distribuição da carga horária. No momento em que autorizarmos a União a estabelecer que num determinado município, pequeno, médio ou grande, a carga horária deva ser distribuída de uma determinada maneira, poderemos até mesmo criar um tipo de ociosidade na atividade docente, e ele até não afirmava nem enfatizava, não era o ócio, era até a necessidade de outras pessoas para se cumprir aquela exigência. Ele disse, isso pode não se aplicar, por exemplo, no caso de escolas de ensino médio, que são da responsabilidade do Estado, que normalmente não são em quantidade suficiente para a recepção dos alunos que demandam o ensino médio. Mas, certamente, que concerne ao ensino básico. Temos municípios, ele dizia, não precisamos até estados outros, mas nos grandes estados, como o próprio estado do Rio de Janeiro, em que há municípios muito pequenos, nos quais não há como justificar a limitação da carga horária docente dentro da sala de aula. E explicitava exatamente porque, neste caso, o parágrafo 4º do artigo 2º, de alguma forma, criava pelo menos uma situação em que a autonomia federativa não poderia ser exercida plenamente por essa entidade local. E eu continuo, da análise que fiz, entendendo que realmente o município é que pode fixar diante das peculiaridades locais esta demanda e como cuidar, desde que atendidas as normas constitucionais, especificamente quanto à garantia do aperfeiçoamento, da valorização do magistério, mas que eu não acho que de alguma forma possa ser comprometida, até porque, se for comprometida, aí sim haveria inconstitucionalidade da conduta do município ou do Estado, e não desta lei especificamente, ou se impor a esta lei, se tratar para dar esta uniformidade. Por essa razão, eu faço a juntada do meu voto, mas como a minha conclusão é rigorosamente no sentido de acompanhar o ministro relator, eu estou, portanto, julgando parcialmente procedente a ação no que se refere exclusivamente à inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 2º, mantendo-se a íntegra quanto ao mais. Como voto, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu inicialmente louvo o brilhante voto do eminente ministro Joaquim Barbosa, muito profundo, do ponto de vista doutrinário também, muito consciente do ponto de vista político e institucional. Também cumprimento os advogados que se sucederam na tribuna, especialmente a nossa procuradora-geral. E, na esteira do que disse Sua Excelência, principio também fazendo algumas observações quanto à natureza do nosso federalismo. Nós, com muita clareza, ao longo dos anos, desde que o nosso federalismo foi instituído na Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana, nós transitamos de um federalismo dual para um federalismo cooperativo ou um federalismo de integração. Federalismo dual é aquele criado na Constituição norte-americana de 1787, em que existiam duas esferas que, na verdade, eram compartimentos estanques que não tinham nenhuma interligação. Com a evolução dos tempos, notadamente depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, com o Estado intervencionista, nós passamos
nos estados que adotaram esse modelo federativo para um federalismo de cooperação, em que se abandonou aquele modelo de duas esferas estanques no que diz respeito às competências, para um modelo em que os entes passaram a cooperar efetivamente em benefício do bem comum, do bem maior do próprio Estado, que é um único ente. E esse é o Estado federal que nós hoje adotamos, e como já foi dito aqui na nossa Constituição, cada Estado federal distingue-se um do outro pela sua conformação constitucional. No âmbito da educação, o Constituinte de 88 criou um determinado modelo muito claro. Conferiu à União diversas competências para atuar em âmbito nacional em estreita cooperação com os demais entes federados, com os estados, com os municípios e com o próprio Distrito Federal, que é um ente híbrido, como todos nós sabemos, exatamente para dar efetividade, dentre outros preceitos ou mandamentos, aquele que consta no artigo 3º, inciso 3º, portanto, logo no vestíbulo da nossa Carta Magna, que é exatamente aquele desiderato de reduzir as desigualdades sociais e regionais. E a educação é um instrumento por excelência para atingir esse objetivo. No particular, o Constituinte previu, como já foi dito aqui também, especificamente no artigo 206, inciso 8º do texto magno, que lei federal, diz expressamente, lei federal estabelecerá um piso salarial para professores, tendo em conta a valorização dos profissionais da educação, a que alude o inciso 5º. Portanto, não é de se estranhar que existe uma lei federal que vai estabelecer o piso salarial. Não há nenhuma inconstitucionalidade nesse aspecto, um fato da União, por meio de um ato normativo próprio, estabelecer esse piso salarial. Portanto, aí não há nenhuma inconstitucionalidade. Além disso, foi dito da tribuna também por outros ministros que já se pronunciaram, que a Constituição previu de forma taxativa, no artigo 214, que a lei estabelecerá um Plano Nacional de Educação, fixando diretrizes, objetivos, metas, estratégias para alcançar, nos termos do artigo 3º, a melhoria da qualidade do ensino. Portanto, o piso salarial está estreitamente vinculado com esta ideia de melhoria da qualidade do ensino. Eu concordo, portanto, com o relator, no sentido de que não existe qualquer inconstitucionalidade no que diz respeito à edição dessa lei por parte da União Federal. Concordo também com a Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa, no que diz respeito à fixação de uma carga horária de 40 horas, porque isso, como foi inclusive assentado pela Advocacia Geral da União, não apenas oralmente, mas também em seu memorial, isso evita uma burla, evita a possibilidade de manipulação por parte dos estados e dos municípios, alterando a carga horária para fugir desse piso salarial nacionalmente estabelecido pela União. Concordo também com Sua Excelência que equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. Então, penso também que houve-se com acerto o legislador federal ao estabelecer que o piso salarial corresponde ao vencimento básico do cargo. Eu ousaria, acompanhando agora a divergência iniciada pelo ministro Luiz Fux, entender que o parágrafo 4º também não fere a Constituição, por esses motivos que eu já acabei de enunciar. Porque a União tem uma competência bastante abrangente no que diz respeito à educação.
Eu entendo que a fixação de um limite máximo de 2/3 para as atividades de interação com os alunos, ou atividade, na verdade, didática, direta, em sala de aula, mostra-se perfeitamente razoáveis, porque sobrará apenas 1/3 para as atividades extra-aula. Quem é professor sabe muito bem que essas atividades extra-aula são muito importantes. No que consistem elas? Consistem naqueles horários dedicados à preparação das aulas, encontros com professores, com colegas, reuniões pedagógicas, didáticas. Portanto, a meu ver, esse mínimo se faz necessário para a melhoria da qualidade do ensino e também para a redução das desigualdades regionais. Entendo, finalmente, da mesma forma como fez o ministro Joaquim Barbosa, que não há nenhuma ofensa à autonomia financeira e orçamentária dos estados, porque a própria lei prevê um mecanismo de compensação e, ademais, deu um prazo de carência para que essa medida entrasse em vigor. Portanto, os entes federados puderam perfeitamente se adaptar a ela, tiveram um largo tempo para fazê-lo. Então, acompanhando praticamente em quase tudo o brilhante voto do eminente relator, eu ouso divergir apenas num pequeno aspecto, acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Fux, para considerar também constitucional o parágrafo 4º, que limita a 2/3 o desempenho de atividades em classe. É como voto, senhor presidente, julgando totalmente improcedente a ação. Na linha do voto, irrestritamente do voto do ministro Luiz Fux, portanto. Como vota o ministro Gilmar Mendes? Senhor presidente, eu gostaria de, inicialmente, como já fiz quando da discussão da liminar, de ressaltar a importância deste projeto, deste modelo que resultou na Lei 11.738, que atende a uma pretensão de nacionalização e de universalização de critérios básicos quanto ao ensino. Mas, tal como já havia, acompanhando algumas manifestações na assentada do julgamento da liminar, também entendo que há, sem dúvida, relevantes preocupações de índole federativa. Nós sabemos que, entre nós, o discurso federativo é fortemente um discurso de domingo. Em alemão se diz que é Sonntagsrede. Nós falamos em favor da federação aos domingos e durante a semana a gente trabalha contra a federação. Em geral é assim. E nós sabemos também que todas as corporações se organizam no sentido de alguma forma, fazer um tipo de soma de felicidades. Quando se trata, e a gente tem isso no próprio judiciário, quando se trata de obter vantagens que sejam universalizáveis, nós buscamos fixar na lei orgânica da magistratura, na lei orgânica do Ministério Público, nas leis orgânicas de polícia, nas várias leis orgânicas, impondo então ônus os mais diversos aos estados. Desde a carteirinha que se uniformiza até vantagens de caráter individual, financeiro, elas são estabelecidas no plano de leis federais. Depois, às vezes, quando não se dá o atendimento completo de determinadas pretensões, então buscam-se algumas rebeldias em relação à legislação. Nós sabemos disso, por exemplo, em relação à Lomã. Já é um mantra desta Corte a afirmação de que nenhuma vantagem deve ser estendida aos magistrados que não aquelas elencadas na lei orgânica da magistratura. Não obstante, nós sabemos que vários estados têm vantagens específicas, né, e concedidas por leis recentes
não é? Como tem ocorrido. Então, na verdade, nós temos esse misto, um compósito um tanto quanto estranho. No que diz respeito aos estados, é evidente que nós também sabemos da situação de penúria por que passam alguns. Se a gente olha, nós tivemos aquele julgamento sobre o Fundo de Participação dos Estados, e há alguns que dependem para atender as suas despesas básicas em torno de 60%, às vezes 50%, 40%, 30% do repasse do Fundo de Participação dos Estados. Portanto, são totalmente dependentes para atender às despesas básicas desse repasse. Logo, é fácil adivinhar o resultado de medidas que, se não houver uma automatização, no que diz respeito à sistemática de repasse, vão refletir no estado de penúria dos estados. Então, eu gostaria, inicialmente, de me manifestar, tal como já fizera por ocasião do julgamento da cautelar, em relação ao próprio conceito de remuneração. Falando-me do que nós estabelecemos até mesmo para o salário mínimo, quando se discutiu a questão do salário mínimo a ser pago ao servidor com base na exigência do 7º inciso 4º, aplicado por norma de remissão. E nós entendemos que o vencimento até poderia ficar aquém do salário mínimo, mas o critério era, para esse efeito, a remuneração. E nós sabemos como se estruturam os vencimentos dos servidores, e essa é uma tradição brasileira já alargada no tempo, com as diversas gratificações. Se nós fizermos aqui o referencial ao vencimento básico, é claro que isso terá inevitável impacto sobre as finanças dos estados, com resultados que nós podemos até projetar na prática. Pode ser que, no limite, venha acontecer o que já acontece em determinados setores, uma impossibilidade de expansão dos serviços de educação. É uma das consequências básicas. A paralisia do sistema por impossibilidade. Por outro lado, adivinha-se também outros resultados. Óbvio que em algum momento vai ocorrer um tipo de enxugamento e vencimentos vão se tornar, no plano estadual, expressões de subsídios. Essa própria ideia, tentando fazer um enxugamento. São problemas que se colocam. Me parece que, se, de fato, o intento do legislador federal é o de fazer essa repercussão, dizendo este é o vencimento básico, a intervenção se torna ainda mais evidente. No máximo, ele poderia definir o que é o piso salarial, assim entendido na sua acepção geral. Mas não qual é o percentual que se deve pagar a título de vencimentos, aos quais se acrescem outras vantagens. Até porque isso traduz numa intervenção muito mais direta na esfera governamental. Veja, e é fácil de ver isso a partir do próprio texto constitucional, que, claro, não é preciso declamar todas essas questões, fez do princípio federativo cláusula pétrea, que garantiu a autonomia dos estados e municípios, e que deu à União a possibilidade de fixar o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação, nos termos da lei federal. Se nós fizermos uma leitura reducionista, nós estamos ampliando a repercussão sobre
a autonomia dos Estados. E estamos permitindo que, de alguma forma, a União legisle sobre aspecto particular da estruturação remuneratória no âmbito estadual. E, claro, num passo seguinte, nós teremos outros aspectos que devem ser considerados, claro. Como eu antecipei, presidente, não há nenhuma dúvida de que definido que nós estamos a falar de vencimentos aqui, certamente os estados buscarão fazer uma reestruturação remuneratória e certamente buscarão, tanto quanto possível, suprimir as vantagens que se adicionam aos vencimentos. Isso é pura teoria dos jogos, nesse processo, a partir dessa definição. Mas, para mim, fica evidente que, quando se cuidou de piso salarial, o referencial realmente era a uma parcela global. Quer dizer, que ninguém, nesta República, enquanto profissional da educação, perceba uma remuneração abaixo deste quantum. E essa é a preocupação básica. Do contrário, isso pode propiciar distorções com afetação, veja, a possibilidade de expansão e de efetividade do próprio serviço de educação. De modo que já faço essa ressalva. Quanto à alegação de que a lei invade competência dos entes federativos ao estabelecer a jornada dos professores de 40 horas, não vejo, como não via naquele momento, nenhuma preocupação, não há razão, não vejo aqui invasão de competência. Parece até que se trata de um critério instrumental. Se houve a fixação do piso, isso tinha que guardar alguma relação com as horas eventualmente desempenhadas. E me parece ter razão a Procuradoria nesse aspecto. Também, o artigo 2º, parágrafo 3º, estabelece que os vencimentos referentes às demais jornadas serão, no mínimo, proporcionais ao valor. Naturalmente, a interpretação que se deve dar a esse dispositivo é que a jornada dos profissionais de educação até pode ser superior a 40 horas semanais, mas a remuneração da carga excedente tem que ser proporcional ao piso salarial. Também, presidente, entendo que a limitação de, no máximo, 2/3 da jornada para atividades de interação com os alunos, me parece, afeta a autonomia dos entes federativos. Evidente que nós sabemos que a jornada, todos nós que lidamos com as atividades docentes, sabemos que a atividade em sala de aula é apenas uma parte da jornada efetivamente dedicada a esse importante afazer. Mas isto é suscetível, inclusive, de mudança no tempo, suscetível até de adaptação, talvez em algum estado, por conta de determinadas peculiaridades que eu não sei avaliar, talvez deve ser até mais. A mudança hoje, em razão da informática, da tecnologia, pode sugerir também outros approaches em relação a essa questão. Me parece que colocar isto na legislação federal traduz, sem dúvida nenhuma, uma intervenção. Eu estou citando o trabalho de Paulo Bonavides, Jorge Miranda e Valber de Moura Agra sobre a autonomia, ressaltando, na leitura desses autores, que a Constituição de 88, aparentemente, quis ampliar as autonomias dos Estados-membros, conferindo-lhes capacidades
autolegislação, autogoverno e autoadministração. É bem verdade que a toda hora nós nos pegamos nesses paradoxos, especialmente em razão das leis nacionais e da interpretação que delas fazemos. Não é? A ideia das chamadas normas gerais, que está no texto constitucional, prepara essas armadilhas, porque o texto sobre normas gerais acaba por invadir as mais diversas no âmbito legislativo estadual. E tanto quanto eu tenho acompanhado, são poucas as impugnações feitas pelos Estados-membros. Este é um caso raro. E o outro conhecido é aquela impugnação feita pelo saudoso governador de São Paulo, Mário Covas, quanto a 8666, a lei de licitação, dizendo que ele criava uma camisa de força para os estados e municípios, a pretexto de ter uma regulação geral sobre licitação. Eu lembro aqui também a lição de um outro notável estudioso, muito jovem ainda, Léo Ferreira Leonce, que se dedicou à discussão sobre a autonomia das entidades federativas, inclusive ao controle de constitucionalidade do direito municipal, e que diz que não seria compreensível a atribuição de autonomia às entidades estaduais que não viesse acompanhada de uma repartição constitucional de competências para o exercício e o desenvolvimento de sua atividade normativa. Editar o estatuto e os planos de carreira dos seus próprios servidores parece ser quase que uma competência inerente à autonomia dos entes federativos. É evidente que o texto constitucional, nós já sabemos, em relação aos servidores públicos, já tem quase que um estatuto dos servidores públicos. Além disso, se a União, de forma específica, já legisla sobre os direitos dos magistrados, a LOMAN estabelece, e ainda vem a atividade regulatória do Conselho Nacional de Justiça, e temos a lei orgânica do Ministério Público, que também abrange o Ministério Público Estadual. E aí também temos, portanto, uma legislação geral sobre isso. Temos normas gerais sobre polícia, Polícia Civil e PM. Veja que se nós formos segmentando as atividades, essa autonomia já vai se esfarelando. E se não há uma cautela, um policiamento no que diz respeito à fixação do conceito de normas gerais, obviamente que este âmbito é passível de uma usurpação permanente, de um certo esvaziamento, por conta do movimento sociopolítico que é natural que se estruture aqui, que as próprias corporações busquem no plano da União, busquem no Congresso Nacional uma disciplina que universalize as suas pretensões. E, por outro lado, que não haja, por parte, muitas vezes, dos estados, uma articulação para discutir essa invasão de competência. Portanto, a regra é que cada ente legisle sobre o regime jurídico dos seus servidores, tanto que a Constituição expressamente autorizou, excepcionalmente, a edição de lei nacional para a fixação do piso salarial dos profissionais da educação básica. Esse tema, inclusive, presidente, na Constituição de 46, foi objeto, a questão da lei nacional, de um estudo meticuloso, denso, por parte de Vitor Nunes Leal, que está lá na obra sobre direito público. A meu ver, presidente, então, a limitação de no máximo 2/3 da jornada para atividades de interação com os alunos, ainda que seja louvável, elogiável a todos os títulos, a meu ver, não deveria ser objeto de uma disciplina do direito federal.
É certo que, ao limite estabelecido para o desempenho de atividades de interação com os educandos, tem como pressuposto o inquestionável desgaste que tais atividades causam aos professores. Mas não por isso a União fica autorizada a disciplinar a jornada de trabalho desses profissionais nesses limites. A meu ver, o que a Constituição autorizou foi a edição de lei nacional para a fixação do piso salarial e a lei estabeleceu, fixando então o critério para a jornada dessas chamadas 40 horas semanais. O fato de a lei regulamentadora ter ido além da autorização constitucional para estabelecer esse limite, o que permitiria que, a ser válida, que em outro momento se pudesse adotar um outro critério, daqui a pouco inverter, 2/3 em 1/3, me parece que fica evidente a violação à autonomia dos entes federativos locais, estados, municípios e Distrito Federal. E veja, presidente, eu não estou preocupado apenas com o caso que nos é hoje submetido, mas estou preocupado que nós encontremos algum critério diante dessa tendência do duplo standard. A retórica em favor da federação, que importa o respeito a essas autonomias e singularidades, e uma prática avassaladora no sentido do esvaziamento da federação. E a porta de entrada destes abusos se dá pela lei geral. Lei geral que muitas vezes é corrompida quando ela não atende a determinadas pretensões, às vezes de caráter corporativo. Aí sim começam as manobras, os escapes, e o Estado, às vezes, a legislar sobre temas que aparentemente não estariam à sua disposição. Já citei o exemplo da Loman. De modo que acompanho também a manifestação no sentido de que a discussão sobre o artigo 3º resta agora prejudicado, mas, presidente, no mais, eu seguiria a orientação adotada pelo tribunal quando do julgamento da liminar. Tendo em vista todas essas repercussões para o caso e tendo em vista a necessidade de que se adotem critérios mais ou menos referenciáveis, mais ou menos racionais, a propósito da questão da lei geral, da chamada norma geral, e que envolve sempre, quando se fala em norma geral, a própria Constituição quis dizer, envolve a necessidade de que haja uma possibilidade de concorrência. Agora, no caso específico, a necessidade é mais evidente, porque se trata de legislar sobre atividades comezinhas, sobre a organização das atividades de servidores que são servidores estaduais ou são servidores municipais. Eu me lembro que, tendo como referência o direito alemão, o professor Konrad Hesse, célebre constitucionalista alemão, dizia que um dos critérios básicos para saber se está havendo ou não usurpação de competência é saber se subsiste alguma competência básica, substantiva, para a entidade federativa. Em casos que tais, a rigor, a intervenção já vai a tal ponto que, fundamentalmente, há um caráter desapropriatório, demissório da atividade legislativa estadual ou municipal, com sérias repercussões
na organização administrativa e na estruturação financeira da própria unidade federada, que não tem como prever, presidente, simplesmente porque a lei foi editada em 2008 ou 2009, um aumento de receita. Como que se aumenta a receita, presidente? Não é trabalhando mais, porque a atividade estatal não se dirige nós até poderíamos dizer, dormindo um pouco menos para o cidadão comum, trabalhando mais na atividade privada, mas não é disso que se cuida. O Estado, na verdade, obtém a sua receita de base tributária, aumentando o tributo. Será uma das respostas óbvias. E aí, como que se faz? Muitas vezes, o aumento do tributo inibe a receita. Tem efeitos, na verdade, perversos. Em alguns estados, como nós vimos, e é fácil ver, inclusive, na tabela da distribuição do Fundo de Participação dos Estados, a atividade econômica básica é diminuta, tanto é que o Estado depende, em grande parte, do repasse. E isso se dá em grande parte deste Brasil, se nós olharmos, especialmente os estados que compõem a região norte e a região nordeste, em grande escala. Então, não se trata de prever a existência de um estatuto jurídico, saber que a lei existe, para efeitos de obter receita, até porque esta opção, na verdade, depende muito pouco das ações dos governantes. Poderá melhorar a máquina tributária, poderá, eventualmente, elevar a carga tributária, mas isto tem limite, até mesmo desestimulando que as empresas lá estejam. Então, é preciso ter cuidado com as implicações trazidas por esta decisão. Presidente, com essas considerações, portanto, eu mantenho a minha manifestação feita por ocasião do julgamento da liminar.